Fechamos o vídeo anterior desta série com a implementação do datatables.net, relembrando que se trata de uma biblioteca de JavaScript que automaticamente pega numa tabela de HTML e consegue implementar um conjunto de funcionalidades que seriam muito complexas de nós implementarmos com o código do zero. Nomeadamente quando nós temos a possibilidade, por exemplo, como veem aqui, selecionar quantos registros é que nós queremos ver na mesma página, temos um sistema de paginação, temos um sistema de pesquisa muito inteligente que nos permite, por exemplo, escrevermos aqui pendente. Ele vai apenas mostrar as linhas que têm o status pendente ou que têm aqui o nome João, por exemplo. Vamos colocar aqui João, como aparecem aqui duas, reparem, aparecem as duas. Mas se eu quiser procurar, por exemplo, por um determinado código de uma encomenda, automaticamente, no meio de centenas de registros, eu vou conseguir encontrar esse código. E, portanto, é muito interessante aquilo que esta biblioteca faz, mas é importante nós também percebermos quais são algumas das configurações que nós podemos acrescentar ao nosso sistema. Neste caso, nós estamos a trabalhar numa funcionalidade que está alojada no nosso back-office, isto é, para nós, administradores de uma loja, não será assim tão estranho trabalhar, por exemplo, com termos em inglês. No entanto, imaginem que nós estamos a desenvolver um sistema de uma loja online com estas características para um cliente que faz questão que tudo esteja em português, porque é a língua materna dele. Bom, neste caso, nós obviamente não vamos deixar ficar estes textos sem tradução. Então, neste vídeo, vou-vos mostrar como é que vocês fazem para fazer a tradução. Vamos abrir aqui uma nova tab. E eu vou aqui aos meus recursos, entrar dentro do site do datatables.net, ok? Bom, vamos também aqui regressar ao nosso código e vamos olhar aqui para o código que faz, então, com que a nossa tabela encomendas seja transformada numa data table. Este é um mecanismo que permite fazer uma iniciação sem qualquer configuração adicional. No entanto, esta biblioteca contém um conjunto de configurações extraordinariamente vasto. E se nós olharmos aqui, a forma mais fácil para obtermos informações detalhadas sobre vários aspectos das configurações não é propriamente consultando aqui o manual, mas sim consultando os exemplos. E reparem que no caso dos exemplos nós temos exemplos para iniciações básicas, iniciações mais avançadas, estilização, fontes de recursos, acesso a APIs, utilização do Ajax com esta biblioteca, server-side e alguns plugins que podem ser acrescentados a esta biblioteca. Bom, como vocês veem aqui na Basic Initialization, que é onde nós estamos agora, nós temos aqui algumas informações relacionadas com Zero Configuration e quando vocês clicam aqui, como é que vocês consultam esta informação que aqui está? Aqui vocês têm o aspecto visual com que a vossa tabela vai ficar e aqui ao fundo vocês têm aquilo que é basicamente o código que vocês têm que escrever, neste caso num espaço de script, de JavaScript, para que a vossa tabela fique com este aspecto. Se voltarmos aqui atrás e clicarmos aqui Feature Enabled or Disabled, nós vamos clicar, obtemos aqui novamente um determinado aspecto visual. Reparem que aqui o sort desapareceu e quando quisermos perceber como é que nós obtemos esta informação, bom, nós vamos aqui ao fundo e reparem que aqui no Data Table tudo o resto se mantém igual, ok? Até aqui, mas depois existe aqui um objeto com um conjunto de propriedades e respectivos valores. E é isso que nos vai permitir definir o que é que nós queremos ver e o que é que nós não queremos ver. Então reparem o que é que acontece. Se eu selecionar esta informação que está dentro do parênteses do Data Table, eu vou copiar, vou aqui regressar ao meu código e reparem que é colocado aqui dentro, ok? Portanto, na prática, o que vai acontecer aqui como parâmetro do Data Table é a abertura e o fecho de um espaço para definição de propriedades de um objeto. Quando eu pressiono aqui o return apenas por uma questão de leitura facilitada, eu vou colocar aqui a propriedade e depois o seu valor. E todas as restantes propriedades que eu quiser colocar, eu vou separar por vírgulas. Existem alguns casos concretos, como nós iremos já ter ocasião de verificar, por exemplo, na questão da linguagem, que podem conter coleções dentro de coleções, isto é, objetos dentro de objetos. Mas vocês irão perceber com alguma facilidade tudo isto. Ora, neste caso, a propriedade e o valor, se eu aqui voltar a colar aquilo que vocês aqui veem, e neste caso eu vou aqui simplificar novamente o código, ok? Vamos aqui colar isto tudo e vamos colocar aqui então isto desta forma para vocês lerem com mais facilidade. Reparem, eu vou aqui aumentar aqui o espaçamento e portanto o que é que vocês veem aqui? Paging,
ordering e info. Paging, ele diz falso, portanto não queremos ver o sistema de paginação. Ordenação, falso, também não queremos ter o sistema de ordenação. E informações igual a falso. Bom, reparem o que é que vai acontecer quando eu agora refrescar aqui o meu sistema. Nós temos agora o show 50 entries, o search e temos um sistema de paginação e um sistema de informação. Se eu agora refrescar tudo isto, reparem como apenas o search ficou. Bom, vamos fazer aqui uma tentativa, que é colocar aqui search e colocar aqui um false. Ok? Vamos colocar aqui false. Vamos aqui refrescar tudo isto e reparem, não foi, no caso concreto, o search não foi afetado por aquela minha propriedade. Mas eu vou-vos mostrar aqui um outro aspecto que vocês podem ter em conta. Okay? Vamos aqui desfazer aqui a nossa experiência. Se vocês colocarem o info, isto é, sem utilizar aqui as aspas, vocês vão obter exatamente o mesmo tipo de configuração. Okay? Neste caso, se pressionarmos aqui o F12, reparem, não há qualquer problema na implementação deste sistema. Portanto, nós podemos, isto é uma forma até bastante vista de definição de propriedades e os seus respectivos valores, isto é, não colocando o nome com aspas, e portanto vocês podem usar desta forma. Pergunta, primeiro, como é que nós podemos alterar os textos da nossa Data Tables? Eu vou aqui retirar estas opções e portanto neste caso eu tenho opções vazias e portanto volta a estar aqui as opções por defeito, aquelas que vêm de fábrica, e vamos aqui ver então o seguinte, nós vamos regressar aqui e vamos ver aqui a iniciação com a parte da linguagem, ok? E vocês têm aqui Language, comma, Decimal Place e o Language Options. Quando eu clicar aqui em Language Options, nós vamos verificar que existe aqui então uma configuração que tem então uma propriedade que ela própria é um objeto que contém um conjunto de determinados itens que vão permitir depois definir qual é o texto que nós vamos querer. Há aqui, no entanto, uma questão que é importante ressalvar, é que nós não somos obrigados a definir todos os elementos para tradução. Nós podemos utilizar apenas alguns ou podemos utilizar inclusive mais elementos do que propriamente aqueles que aqui estão. Por exemplo, nós não temos aqui as definições de tradução para o sistema de paginação, por exemplo, ok? Neste caso concreto, se nós quisermos utilizar apenas um conjunto de opções mais básicos, ele irá responder às funcionalidades mais simples da nossa aplicação. E neste caso, da nossa Data Tables. Mas, por exemplo, se eu colocar aqui estas opções que aqui temos, elas não vão traduzir este texto que aparece aqui no Previous e no Next, por exemplo. Okay? Então, para isso, o que vocês devem fazer é, nesta mesma página onde tem o Basic Initialization, ou Initialization, exatamente, vocês vão clicar aqui em Language e ele vai-vos dar a conjunto de descrições mais avançadas. E aqui vocês vão ter todas as propriedades relacionadas com a Language. E reparem o seguinte, isto que aqui está é o Language. Então, neste caso, vamos voltar aqui atrás. Eu vou pressionar o Ctrl e pressionar aqui o voltar, porque assim vou manter esta página aberta, mas vou abrir aqui uma nova tab com a página anterior, e o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos pegar nesta informação toda que aqui está, vamos copiar, vamos largar aqui dentro, ok, das nossas opções, mas agora aqui no Language, eu vou aqui colocar isto desta forma para vocês perceberem melhor que se trata aqui da linguagem, desta forma até fica mais simples de ler. O que vocês não podem alterar é a designação das propriedades, que também elas podem ser colocadas desta forma. Okay? Às vezes, por uma questão de leitura, torna-se mais simples colocá-las assim, sem as aspas, porque vocês desta forma conseguem claramente identificar quais são os valores. Ora, os valores, esses sim, devem estar dentro de aspas duplas. E aqui quando diz display underscore menu underscore records per page, significa, em tradução para português, apresentar um determinado número de valores por página. Então vocês podem alterar o texto, podem alterar o tipo de palavras que aqui estão e podem inclusive alterar a ordem onde aparece esta entrada. Mas atenção, não podem alterar esta entrada. Caso contrário, o sistema não vai conseguir interpretar que se trata de um ponto para a substituição de um valor. Então, apresenta X valores ou X encomendas, vocês podem até especificar por página. Ok? Neste caso, se nós agora formos aqui
refrescar o nosso sistema, reparem o que é que aconteceu aqui. Apresenta 10 encomendas por página. Fantástico! Nós podemos automaticamente selecionar aqui depois para escolher a apresentação de 25 rows, de 50 rows ou de 100 rows. E podemos inclusive também, em propriedades mais avançadas, alterar o conjunto de opções que aqui estão e, por defeito, até colocar aqui um número de rows previamente definidas para serem apresentadas por defeito. Ok? Então vamos aqui muito rapidamente fazer aqui o Zero Records. Nothing found, sorry, portanto, não foi encontrado nada. Não foram encontradas encomendas. Portanto, aqui vocês podem especificar a tradução de acordo com o contexto do projeto que vocês estão a fazer. Showing page e depois page of pages. Neste caso, se olharmos para aqui, é este texto que aparece aqui, mostrando página X de um total de X páginas. Então reparem, eu vou agora refrescar, mostrando página 1 de um total de 1. Ok? Depois podemos fazer aqui no records available. Não existem encomendas disponíveis. E aqui o filtered from max total records. Filtrado de um total de X encomendas. E isto vai acontecer quando nós escrevemos aqui qualquer coisa. Por exemplo, vamos aqui colocar um código e cá está, mostrando página 1 de um total de 1 e agora filtered from to total records. Bom, aparentemente parece que o info filtered não está a ser aqui atualizado. Bom, o que nós vamos fazer aqui é um Ctrl+Shift+R, como é óbvio, e agora, se eu colocar aqui, então, esta informação, ela já vai aparecer aqui, filtrado de um total de 2 encomendas. Podem colocar, obviamente, um texto mais curto. Se vocês quiserem, então, colocar todas as informações adicionais, este espaço que aqui está não é nada mais, nada menos do que o interior das propriedades do language. Então, neste caso, eu vou agora colocar aqui, vou comentar este código, ok? E vou-vos mostrar o que é que vocês iriam fazer. Eu copiei esta informação toda que aqui está. Neste caso, vocês podem copiar tudo isto que aqui está até ao fundo. O que não podem esquecer-se de fazer é isto, é colocar aqui language, 2 pontos, e agora colar tudo isto que aqui está, ok? E agora sim vocês podem alterar todas as informações. De uma forma genérica não faz sentido eu estar-vos a explicar o que cada uma destas opções são. Aqui nós temos uma escapatória, ou melhor, uma definição do que é que vão ser casas decimais, portanto o sinal que vocês vão usar, o sinal que vocês usam nos milhares. Depois tem aqui todo o tipo de traduções, aqui o loading e o processing, que significa que são os textos apresentados quando a nossa data table está a funcionar de forma assíncrona. E depois temos aqui o paginate, e no paginate nós temos o first, então vamos colocar aqui primeiro, ou primeira, última, seguinte e anterior. Portanto, significa isto o quê? Que quando nós refrescarmos aqui o nosso sistema, reparem como a paginação já aparece aqui com os seus termos alterados. Agora é simplesmente uma questão de vocês fazerem as traduções que bem entenderem. Obviamente que se fizerem a tradução daqui destes textos, terão que ter sempre em atenção estas entradas que aqui estão, porque elas serão automaticamente substituídas por valores.